Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Hoje temos um seminário com o professor Oswaldo. O professor Oswaldo é graduado aqui na USP, em Física e Filosofia, na época que dava para fazer as duas juntas, tempos áureos. Ele é mestre em Física Experimental pela Unicamp, é doutor em História e Filosofia da Ciência pela Indiana University. Ele atualmente é professor associado aqui no Departamento de Filosofia e tem uma vasta experiência com conteúdos como filosofia da física, filosofia da mente, história e filosofia da ciência, auto-organização, complexidade e propriedades emergentes. Além de ter assim, participações em diversas entrevistas, diversos programas de graduação, por sinal, se não me engano, ajudou a criar o programa de graduação de filosofia da Universidade Federal da Bahia. O programa de História, Filosofia e Ensino de Ciências. História, Filosofia e Ensino de Ciências da Federal da Bahia. Então, é uma honra muito grande ter um professor do calibre do professor Oswaldo participando dos seminários. E espero que todos aproveitem muito essa oportunidade única como o último seminário do ano. Por favor, professor. Obrigado por ter vindo. Vou ficar preso aqui. Deixa eu acabar passando. Deixa eu ver, não vai virar. Muito bem, então, a minha ideia é apresentar alguns conteúdos básicos da filosofia da mente e dos estudos científicos da consciência, né? Dessa área que congrega ciência, filosofia e outras áreas, geralmente o pessoal fala em ciência cognitiva também, né? Então é uma grande área e eu acho realmente que vai haver uma grande revolução científica nessa área. E eu acho que vocês vão estar, vamos dizer, na crista da onda, quando vocês estiverem ali, uns 20 anos, né, já trabalhando e tal. Então é um assunto que eu acho que é legal ficar prestando atenção, eventualmente, né, contribuindo, que é essa revolução científica, a partir da qual a gente vai entender, com uma base unificada e mais sólida e aceita por todos, como funciona a nossa mente, a partir do cérebro, do corpo. Então tem vários problemas não resolvidos, né? Aplicações várias, o que é esquizofrenia, né? Coisas que seriam solucionadas quando se entendesse, né, os princípios básicos do funcionamento da mente. Então eu vou tocar num desses princípios, né, que eu acho que é um dos caminhos que vai levar a essa revolução. E vou querer também explicar por que eu acho que talvez as moléculas tenham alguma ligação com as qualidades subjetivas que a gente vivencia. Isso é uma ideia controvertida, né? Assim, então eu vou falar um pouquinho sobre as coisas que são bem aceitas, né? E depois eu vou seguir um caminho mais especulativo, né? Então, para começar, eu vou... Né, o primeiro conceito seria esse conceito de superveniência ou paralelismo. Então, eu vou começar só imaginando um experimento de duplicação humana, material, perfeita, né? Então, imagine, né, o Marcos, vocês já estão meio cansados de ficar vendo ele falar o tempo todo, mas imagine que a gente resolvesse fazer uma cópia dele. De uma maneira que a gente teria dois Marcos, para vocês interagirem. Como é que seria isso? O experimento mental seria fazer, como, né, o Calvin já adiantou isso, essa novidade, a gente tentaria imitá-lo. A gente colocaria o Marcos numa câmara fechada, com um certo ambiente. No outro ambiente aqui do lado teria a mesma... Seria tudo feito de maneira mais igual possível. E aí todos os componentes orgânicos são jogados aqui dentro. Um grande computador, tomógrafo, não sei o quê, conseguiria colocar todas as moléculas nas suas respectivas relações, estados energéticos, tudo igualzinho ao do original. E no instante zero teríamos uma cópia material humana perfeita do Marcos, né? Então vamos imaginar que isso seja possível, né? Isso é coisa que os filósofos fazem. Os filósofos ficam imaginando muitas vezes coisas impossíveis, né? Porque cientistas não podem, né, se dar o luxo de imaginar coisas impossíveis. Eles até podem, né, mas geralmente os filósofos é que recebem dinheiro para pensar coisas impossíveis. Então a pergunta é: será que o Marcos II teria consciência?
Então, assim, a gente não copiou a consciência, quer dizer, a gente não tem controle sobre isso. A gente controlou a matéria, que a gente, né, tem um certo controle aí. Será que copiando o corpo material, colocando no mesmo estado inicial, né, que o original, será que a mente, será que esse ser vai ter uma mente, vai ter essa vivência que a gente tem, subjetiva, ou não? Bem, então, vocês querem votar? Vamos ver? Vocês entenderam qual é o problema? Vocês vão agora, como a gente não pode fazer experimentos, vocês vão imaginar o que ela seria. Então, será que, fazendo uma cópia material humana perfeita do Marcos, o Marcos II teria consciência na hora que ele fosse criado? Quem acha que sim, levanta a mão. Okay. Quem acha que não, levanta a mão. Mas ele tem consciência igual a do Marcos II? Ah, boa pergunta. Eu estou perguntando inicialmente se teria consciência. Tá bom. Depois eu vou perguntar se seria igual. Tá, eu não precisei contar, mas deu para ver que deu assim mais ou menos uns 60% achando que ele teria consciência e uns 40% achando que não, né? Eu não defini o que é consciência, não é isso? E a abordagem que eu gosto de adotar é uma na qual eu não me preocupo em definir consciência a partir de palavras, mas eu quero que vocês entendam o que é consciência a partir da uma definição ostensiva, ou seja, eu vou apontar e falar, ó, o que é uma zebra? Isso é uma zebra. Né? Eu consigo definir zebra sem, não tem uma zebra aqui, mas eu posso definir zebra sem usar palavras, né? Apontando, né? É uma maneira de definir as coisas. Então, consciência é isso que vocês vivenciam agora, e que vocês vivenciam toda vez que vocês estão acordados, lembrando, quando você está sonhando, isso é considerado um estado de consciência. Então, consciência é isso que vocês vivenciam subjetivamente. Tá? Então, é uma definição. A gente pode ter dúvidas, mas tudo bem. E a ideia é saber se o Marcos número 2 tem consciência, ou se ele não tiver, a gente pode chamar de zumbi. Né? Ele pode ser uma maquininha que se comporta como um ser humano, mas não tem essa vivência interior, essas coisas que a gente tem, não vê cores como a gente vê, né? Não tem emoções, sentimentos, memórias, medos e tal. Então a dúvida é saber se o Marcos II tem consciência ou se ele é um zumbi. Né? Então a gente mais ou menos já fizemos a estatística. E para que serve isso então? Qual vai ser a resposta que a filosofia vai encontrar para essa pergunta? A gente não sabe. A filosofia usa esse tipo de experimento mental para definir conceitos. Então aquele que respondeu que o Calvin II teria consciência, a gente chama de materialista. Materialista no sentido número 1, né? Porque tem vários significados. É o significado mais básico, né? A ideia de que a consciência surge a partir da matéria. O que quer que seja matéria, isso que está aí, que a gente chama de matéria, que a gente traz, a consciência surge disso. Essa é a posição materialista. E, consequentemente, na morte do corpo, o corpo vai parar de funcionar. Então, para o materialista, aquele indivíduo, aquele sujeito, né, aquela mente vai desaparecer nesse momento. E a posição oposta a gente pode chamar de espiritualismo, que é a ideia de que existe alguma coisa que sobrevive à morte do corpo. Um espírito, uma alma. Tem algumas religiões que consideram que na morte do corpo a alma morre, mas no juízo final ela ressuscita. Né? Isso também é uma visão espiritualista. Então tá, então a gente definiu dois conceitos aí. Né? Mas aí tem uma outra pergunta que já foi, né, aventada, que é a de se os dois Calvins, no momento da criação, estão exatamente no mesmo estado mental. Então, se o primeiro Calvin está cheirando uma coisa, pensando em alguma coisa, o segundo necessariamente vai estar fazendo a mesma coisa. Está cheirando aquela coisa, pensando naquela coisa. Será que isso é verdade? Bem, quem defende que isso é verdade, está defendendo um termo que é usado que é de superveniência. A mente supervém ao corpo. E quem nega isso, né, estaria numa posição anti-supervenientista. Só para explicar um pouquinho melhor esse tipo de relação, funciona mais ou menos da seguinte maneira. Aqui embaixo a gente tem os estados físicos, ali em cima os estados mentais. A tese da superveniência
basicamente ela fala que as coisas da mente são paralelas às coisas do corpo. Mas existe uma assimetria. O estado físico, fixado no estado físico, o estado material do corpo, você só pode ter um estado mental. Porém, você pode, eventualmente, mudar o estado físico e mesmo assim estar no mesmo estado mental. Por exemplo, mudanças muito pequenas, né? Fisicamente muito pequenas, que não geram um efeito ao nível mental, ou eventualmente a possibilidade de um mesmo estado mental ser criado num outro corpo construído de uma maneira fisicamente totalmente diferente. Então isso também é uma coisa possível. Então a gente percebe que há uma relação entre vários estados físicos possíveis com aquele estado mental. Porém, se o estado mental muda, necessariamente tem que mudar o estado físico. Né? Então, um exemplo que geralmente eu dou, imagina um cubo de Necker. O cubo de Necker é aquele cubo, aquele desenho bidimensional, né, que você vê um cubo, mas você pode ver uma face para frente ou a outra face para frente. Você pode ver isso, né, mudando. Isso corresponde a uma mudança de estado mental. Então, usando o princípio de superveniência, consequentemente, se mudou o estado mental, né, vendo uma face para frente ou outra face para frente, necessariamente alguma coisa mudou no meu corpo, no meu cérebro. Se há uma mudança mental, tem que haver uma mudança corporal. Esse é o princípio de superveniência. É algo que na física é mais ou menos comum, quando você fala em mecânica estatística, macroestados, microestados. Também você pode ter muitos microestados que são consistentes com o mesmo macroestado. Também é essa relação de superveniência. Então tá. Então isso é mais ou menos uma coisa, são definições básicas, né? Que eu estou apresentando nessa nossa introdução. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês podem me interromper a qualquer hora. Vamos agora para um segundo tópico. Tá? Então eu estava meio que definindo alguns conceitos gerais. Vamos agora dar uma olhada nessa vivência que vocês estão tendo agora. Então vocês estão tendo uma vivência visual, auditiva, né? Eventualmente outras coisas estão acontecendo. Então eu vou fazer uma distinção entre qualidade e estrutura. Deixa eu pular para esse slide aqui, acho que é mais informativo. Então aqui o que a gente tem? A gente tem, nessa nuvenzinha aqui, a gente está representando esse estado mental que a gente está prestando atenção agora, né, que vocês estão vivenciando aí. E o que eu estou querendo distinguir é entre qualidade e estrutura. Então essa é uma distinção bem fundamental. Qualidade, no caso visual, seriam as cores. Eventualmente outras coisas, mas a princípio seriam cores. Agora essas cores estão organizadas de uma certa maneira. Nesse desenho, né, você vê, né, isso aqui na verdade é um inseto, uma taturana em cima de uma folha seca, em cima de umas pastas coloridas. Então essas manchas que vocês estão vendo, independente do que seja, né, do conteúdo, tem uma certa forma geométrica, né? As cores estão relacionadas entre si de uma certa maneira. Essas relações são o que a gente chama de estrutura. Então a gente está fazendo uma distinção entre relações e aquelas coisas que são relacionadas. No nosso campo visual, vocês estão vendo agora eu aqui, um montão de coisa. Todas as relações que vocês veem, espaciais, sei lá, intensidade do som que eu estou falando, eu grito e falo mais baixo. Essas são mudanças quantitativas que você pode exprimir matematicamente. Então a gente já está tocando nessa questão de que isso que a gente chama de estrutura pode ser expresso matematicamente. A matemática é uma maneira de você representar as relações, né? Tem uma relação no mundo real e você representa simbolicamente aqui tem uma relação entre uma caneta e um controle. Aí eu faço um desenho, por exemplo. Nesse desenho, eu não tenho um controle, eu não tenho uma caneta, eu tenho uma representação de um, representação de outro, mas eu represento as relações que existem aqui, a distância, por exemplo, no meu desenho. Então o desenho captura as relações, mas não captura a materialidade, né? Não captura o que é real aqui. E é isso mais ou menos o que é o conhecimento, né? O conhecimento científico é você capturar as relações que existem no mundo externo
sem precisar e sem conseguir capturar a materialidade do mundo externo. A gente vai voltar para esse ponto, tá? Eu estou falando do mundo externo agora, né? Então, antes eu estava falando do nosso campo visual, que é isso que vocês estão vivenciando aí subjetivamente. Mas a gente sabe que existem, de fato, coisas do mundo real, né? E a gente, quando observa esse mundo real, a gente consegue... O que a gente captura do mundo real? Bem, acabei de falar, são as estruturas, né? Então, a estrutura do nosso campo visual, ela captura até certo ponto a estrutura da realidade. Estrutura espacial, estrutura... Bem, a realidade, além de estrutura espacial, temporal, tem também uma estrutura causal, né? Que a gente representa racionalmente, né? Uma coisa um pouco mais sofisticada para a gente representar. Vocês veem que o mundo eu desenho aqui em preto e branco, né? Então eu não sei se para vocês é claro isso ou não, mas as cores, elas existem na nossa mente, elas não existem na realidade. Bem, isso não é uma coisa tão óbvia assim. Eu tenho aqui uma lata de tinta vermelha. Ué, a tinta é vermelha, o pigmento é vermelho, por que a cor não está na realidade? Não, num certo sentido, se a gente chama de pigmento vermelho, claro que a tinta tem cor vermelha. Mas o ponto é que a qualidade subjetiva, o qualia, que a gente vivencia quando lê uma cor, ela não ocorre na realidade, ela ocorre dentro da nossa mente, né? Então isso é uma posição filosófica que foi desenvolvida no século XVII. O primeiro que falou explicitamente sobre isso foi o Galileu. Depois o Locke, o Boyle, também, que era um químico, também defenderam essa posição. E na ciência ela é mais ou menos bem aceita, né? Quem reage a essa posição hoje em dia são os filósofos. Então os filósofos que em algum momento do passado tinham um pensamento mais radical, na época do David Hume, por aí vai. Hoje em dia, infelizmente, os filósofos tendem a ser mais conservadores. Eles tentam reagir contra o que a ciência faz, né? Porque meio que assim, eu estou simplificando, mas a ciência domina muito, né, o conhecimento, e os filósofos, né, querem fazer uma coisa diferente. Então, geralmente, eles vão ficar repetindo o que os cientistas fazem. Eles querem fazer coisas diferentes. Então, eles vão criticar a ciência, e muitas vezes de maneira muito interessante, né? Criticar a ligação da ciência com a tecnologia e a dominação, né? Esse tipo de coisa. E em termos mais epistemológicos, né, teoria do conhecimento e tal, os filósofos tendem a querer adotar posições diferentes do que os cientistas fazem. Então, muitos filósofos vão dizer, não, a cor, essa é a posição mais definida, é uma relação entre o objeto e a minha mente. E é claro que é uma posição defensável, né? Alguns até dizem, não, a cor é algo na realidade. A cor está lá, a cor é a expressão da maneira como um certo corpo reflete a luz. A expressão da reflectância, etc. Então, enfim, há um debate sobre onde estão as cores, o que são as cores, mas uma posição meio clara, meio óbvia, é de que as cores estão na nossa mente. Não sei se é óbvio para vocês. É óbvio para vocês? Não, mais ou menos. Assim, vamos dar os argumentos de por que a cor está na nossa mente. Fala. Só uma dúvida, retornando uma coisa que você falou um pouco antes. É possível que essas relações, ao invés, sejam tipo como as cores, então tipo, a relação não seja uma coisa do mundo, mas da nossa cabeça e como a gente estrutura o mundo? E o mundo, na verdade, é só o caos, sei lá. Tá, então, esse o passo que você deu foi dado pelo Kant. Então, assim, em termos de filósofos clássicos, dois assim, que a gente pode salientar agora, o Locke e aí depois o Kant. Então o Locke falou, olha gente, quando a gente olha para a realidade, por exemplo, eu estou vendo esse computador com uma certa forma geométrica, né? Claro que eu estou vendo uma perspectiva, mas eu consigo imaginar qual é a forma geométrica. Essa forma geométrica corresponde à realidade. Então o que está na minha mente, de fato, corresponde à forma geométrica real desse corpo, né? Tirando aí a questão das diferentes escalas, né? Estou querendo entrar na escala mais atômica, estou fazendo uma simplificação numa escala mesoscópica, macroscópica. Então,
existem propriedades que a gente concebe e corresponde ao que na realidade existe. Tem uma garrafa de água em cima da mesa. Então, esse número 1 realmente corresponde à realidade. De fato, tem uma garrafa. Eu estou imaginando um, de fato tem. Então, tem coisas que a gente consegue perceber do mundo que, de fato, ocorrem no mundo, né? Mas tem coisas que não. Então, as cores, eu percebo uma cor laranja, mas essa cor laranja não está na caneta, ela está na minha mente. Então, esse é o Locke. Aí o Kant veio depois, mais ou menos na direção que você falou, não sei se eu entendi direito, mas ele fala, peraí, o Locke tem razão, as cores estão na nossa mente, mas por que não também a geometria, as relações geométricas das coisas, elas também não poderiam estar na mente? Quer dizer, eu vou defender que sim. O Kant defende que a própria geometria, a própria matemática é uma criação da mente, que não dá para dizer que ela existe na realidade. Mas esse é um passo que a gente não vai tomar, isso é meio controvertido. Então vamos deixar o Kant de lado por enquanto. E vamos ficar no Locke. Certo. Por que as cores não estão... Por que a cor não está nessa caneta, mas está na minha mente? Bem, vou dar alguns argumentos, tá? Você olha para o arco-íris. O arco-íris tem faixas, né? Sugere que aquelas cores estão divididas em certos grupos, né? Mas se você for analisar fisicamente, a transição é contínua da frequência. A frequência varia continuamente, né, radialmente aqui no arco-íris, só que a gente vê faixas. Então, essas faixas não existem na realidade, certo? Tá. Eu posso gerar em você a vivência de uma cor cutucando o teu cérebro. Isso já foi feito, eu não sei exatamente pegar o experimento, mas experimentos de cutucar o cérebro o pessoal faz desde 1900, né? E foi assim que eles mapearam, né, os córtex, como é que o córtex visual corresponde a diferentes coisas que você observa e tal. E em algum momento, que eu não lembro agora qual, também alguma vivência de cores foi observada. Mas tem um exemplo mais fácil ainda, que é quando você está dormindo. Você está dormindo no quarto escuro, de olho fechado, e você pode sonhar com cores, né? Não sei se vocês já sonharam com cores. Às vezes o estado hipnagógico, aquele estado antes dos sonhos, também ali às vezes surgem cores fortes, né? Então as cores estão acontecendo dentro da sua mente, né? Muito bem. Então, as cores eu estou chamando de qualidade. E as relações entre essas manchas coloridas a gente chama de estrutura. A tese da superveniência que a gente viu agora, que é uma tese materialista, ela está dizendo que isso tem uma correspondência com o que está acontecendo no cérebro, no encéfalo, né? O cérebro seria tudo que está dentro do nosso cérebro. E mais, isso parece mais ou menos claro, que as estruturas que a gente vivencia aqui devem ser semelhantes às estruturas que está acontecendo fisicamente no cérebro. Então essa é a tese do isomorfismo estrutural, que as estruturas vivenciadas, o que é estrutura? São as relações. Então assim, se eu estou vendo esse objeto está no meio desse e desse, eu estou vendo isso, está acontecendo. Então a tese do isomorfismo vai dizer, essa estrutura que eu vivencio é isomórfica ou idêntica à estrutura no meu cérebro. Ou seja, em algum lugar no meu cérebro tem algo que corresponde a isso, algo que corresponde a isso, algo que corresponde a isso, e essa coisa vai estar no meio dessas outras duas. No cérebro, isso pode ser medido fisicamente. Essa é uma tese que não é aceita por todo mundo, foi proposta pelo Keller, né? E é uma tese muito interessante, assim, que a gente vai ver por que ela é difícil de verificar. Mas é uma tese muito razoável, né? Mas, fala. Alguém levantou a mão? Eu ia perguntar se existe alguma conversa, algum diálogo sobre animais, outros animais, além de seres humanos, que enxergam coisas, mas que não têm a mente, entendeu? Que a gente tem. Considera-se que animais têm consciência e que certamente eles vivenciam qualidades subjetivas. É muito provável que a gente pode dizer, será que um animal, sei lá, vivencia qualidades que a gente não vivencia? É bem possível, só que a gente não tem como acessar isso, a gente não sabe como outras pessoas, outros animais, o que eles estão vivenciando subjetivamente. Só quando a gente tiver uma teoria de como que as qualidades surgem a partir da matéria,
que a gente vai poder, hipoteticamente, conjecturar o que os outros animais estão vendo e, eventualmente, concluir que eles estão vendo algo que a gente não está vendo. Quer dizer, esse vai ser mais ou menos o final da minha fala, que é as chamadas leis psicofisiológicas, né? Que fazem a ponte entre um estado cerebral e uma qualidade vivencial. Isso é algo que a ciência ainda não conseguiu chegar, mas que é vamos dizer, seria o caminho para a tal da revolução científica que eu mencionei. Então tá, então onde estamos? Estamos resumindo. O nosso campo fenomênico pode ser visual, pode ser auditivo, cheiros, etc. Existem qualidades e estruturas. A estrutura, muito provavelmente, é reproduzida no nosso encéfalo, e essa estrutura se imprime aqui a partir de relações causais que vêm da realidade. A luz bate no objeto, o campo de luminoso, eletromagnético, ele carrega uma estrutura, e essa estrutura, então, acaba entrando aqui e imprimindo ali nos neurônios e tal, uma certa organização que mapeia aquela estrutura lá no mundo aqui dentro. E aí, através do processo de consciência, a gente tem essa vivência subjetiva. Né? Será que isso é diferente disso? Talvez não, talvez seja a mesma coisa. Essa seria a tese da identidade. Mas, para fins assim, iniciais, a gente tende a separar as duas. Tá bom, então essa é a parte mais tranquila. A nossa vida consciente, a gente captura estruturas, essas estruturas estão também no nosso cérebro e refletem estruturas da realidade. Beleza. Mas agora, essas relações são relações entre o quê? Qualidades, cores. Tá bom. Mas e aqui no cérebro? Existem cores que estão nessa relação? Bem, lá na realidade a gente tem estrutura, mas o que é? Quais são as relações na realidade? O que está sendo relacionado? Né? Quais são os relatos das relações? Então, a gente usa o termo materialidade, que é um termo genérico. Assim, não. Tem um pedacinho de matéria, não sei o que é isso, tem outro pedacinho de matéria, elas têm uma certa relação. E é isso que a gente consegue medir e consegue observar. O que é essa materialidade? A gente não tem muita certeza. Como o nosso cérebro faz parte do mundo, ele também tem uma materialidade. Agora, quando a gente está a gente não tem acesso a essa materialidade. Mas quando a gente está vivenciando na nossa consciência, a gente tem acesso, sim, a essas qualidades. Então, a gente fica, puxa, será que as qualidades fazem parte do mundo físico? Aí vai depender se você acha que tudo é físico, né? Que tudo é físico-químico. Se você acha que tudo é físico-químico, então você vai concluir que as qualidades, as cores, têm que fazer parte do mundo físico-químico. Então tá, então eu mapeei aí, o importante é a distinção de qualidade e estrutura, tá? E vamos passar adiante aí, tem outras coisas interessantes. Vou pular isso aqui. Bem, a tese de fisicista do Botequim é o seguinte, mais uma coisa mais para os filósofos, falar assim, gente, o filósofo fica filosofando coisas abstratas, mas olha, só olhar à tua volta, dá para a gente extrair conclusões sobre isso que está acontecendo aqui à nossa volta. Essa seria a filosofia de Botequim, né? Os existencialistas faziam isso, né? E a gente vai fazer também. Então, tem essa cena que vocês estão vivenciando, né? E aí vem a pergunta, né? Essas cores existem? Existem. Existem, vocês estão vendo? Tem que existir, né? Mas pode falar assim, não, é uma representação que eu tenho. Tá, mas a representação existe. Agora, onde que elas existem? Né? A gente já teve que seguir esse caminho. Então, eu já mencionei a posição ali desses autores, do Galileu, etc. A gente chama de internismo, né? Isso aí. E se a gente adota a tese da identidade mente-encéfalo, extensional, que é uma variante mais tranquila, ela diz que a mente se localiza no encéfalo, que faz parte do encéfalo. Então, se as cores estão na mente e a mente faz parte do encéfalo, as cores estão no encéfalo. Então, esse campo visual que vocês estão vivenciando estão dentro do seu cérebro, dentro do seu corpo. Mas aonde? Onde que ele está? Bem,
um conceito. A filosofia de Botequim agora é você concluir que o que vocês estão observando é um pedaço do seu cérebro. Se você quiser, você pode falar que é um pedaço da tua retina também. Todas essas respostas são válidas. Vocês estão observando o professor realmente falando, claro, uma coisa não impede a outra. Mas de maneira mais direta, vocês estão observando algo que está acontecendo na tua retina, né? Porque se eu ficar cutucando a tua retina, você vai ver um montão de coisa. A retina está nesse caminho. Mas de maneira mais imediata, né? O professor está menos imediato, a retina está mais próxima, mas a área V1 também está mais próxima, mas ainda não é o local onde está acontecendo. Então tem algum lugar no teu cérebro onde está acontecendo essa vivência que vocês estão tendo agora. Então, num certo sentido, vocês estão observando uma região do teu encéfalo. E essa região, tradicionalmente, é chamada de sensório. O sensório é uma ideia que no século XVIII e XIX era popular. No século XX, ela perdeu um pouco a popularidade. Hoje em dia, ela não é uma ideia muito bem aceita, né? É considerada uma ideia ultrapassada. O Dennett, né, ele critica essa ideia, né? Ele chama de materialismo cartesiano. O materialismo cartesiano é a visão de que há uma crucial linha de chegada ou fronteira em algum lugar do encéfalo, marcando o local onde a ordem de chegada é igual à ordem de apresentação na experiência. Porque o que acontece lá é do que você está consciente. Então essa é uma ideia que veio do Descartes. O Descartes imaginava que era uma glândula pineal, que seria um lugarzinho no cérebro. Quando a informação chega lá, é que você vivencia tudo que você vivencia. A ideia de sensório seria essa, né? É um correlato neural de uma modalidade sensorial, mas é o correlato neural imediato. Então, dá pra gente falar muito sobre isso, mas eu não vou me deter muito nisso, né? Só estou sugerindo que, assim, a ideia de que tudo que acontece na nossa vida mental acontece no nosso encéfalo é uma ideia que os neurocientistas aceitam, mas há uma tendência a considerar que não tem um lugarzinho. Essa imagem que você está vendo não está num lugarzinho ali no tálamo, por exemplo, no pulvinar, que seria um candidato ótimo para isso. Existe uma imagem, essa imagem ela está na área V1, está na área V2, está em tudo quanto é área visual e está até no tálamo, né? Distorções e tudo mais. A tendência dos neurocientistas é falar, não, é um processo emergente, é uma coisa que acontece no encéfalo como um todo. Acontece uma coisa ali, uma computação e surge, né, essa imagem subjetiva. Mas aonde que surge? É um lugar no espaço? Se você fala que não, então você está imaginando que essa vivência subjetiva nossa está fora do espaço do tempo, né? Bem, então essa é a posição mais comum entre os neurocientistas. Mas há também neurocientistas que consideram que essa imagem que você está vendo, ela existe com a mesma, né, sei lá, a estrutura espacial dessa imagem, ela é reproduzida em alguma região pela estrutura espacial daquela região, né? Que as coisas que você está vendo agora estão exatamente assim nessa região. Porque se você está vendo as coisas de uma certa maneira, né? Eu estou vendo aqui as luzes de uma certa perspectiva, assim. Eu estou vendo assim, isso tem que estar no meu cérebro. Onde mais vai estar? Você pode falar, não, pode não estar no teu cérebro, pode ser uma coisa que o teu cérebro computa. E você tem essa vivência. Tá, mas essa vivência tem que estar em algum lugar do espaço físico, né? Porque não pode dizer que tudo é físico, né? Então, assim, para o materialista que tende a achar que tudo é físico, tem que ter algum lugar onde essa coisa que a gente vivencia está acontecendo de fato. Para o espiritualista não, aí é diferente. Para o espiritualista existe algo fora do mundo físico, fora da matéria, então a gente pode supor que as suas vivências subjetivas estão nesse espírito e tudo bem. Aí é uma teoria que responde bem às perguntas. Mas se a gente é um materialista, a gente quer que tudo esteja explicado em termos físico-químicos, então se eu estou vivenciando uma coisa de uma certa maneira, isso tem que estar no mundo físico dessa maneira. Ah, mas pode estar distorcido. Tudo bem, mas essa distorção, para ela aparecer da maneira que aparece para mim, tem que estar em algum lugar do mundo físico. Nem que seja um campo elétrico, né? Nem que seja alguma coisa. Então essa é a filosofia de Botequim, né? É você olhar para o teu mundo sensorial e falar, isso é uma região do meu cérebro. Então isso é uma coisa que não requer muito esforço. Você pode estar num bar, bebendo e falando, puxa, ou filosofar, nossa, isso que eu estou vendo aqui está no meu cérebro.
assim, eu pessoalmente, assim, isso é meio que uma brincadeira filosófica, uma especulação, mas eu acredito que no futuro esse tipo de filosofia, né, de pensamento vai ser confirmado, vai ser corroborado. É a minha visão pessoal. Então agora a gente está começando a sair um pouco das questões mais bem aceitas, né? Então rumando para algumas especulações minhas próprias. Mas eu não quero, eu já especulei bastante, vamos voltar um pouquinho, né, para a filosofia da mente usual, sem especulação. Vamos analisar mais uma distinção, né, para vocês saberem se posicionar, que é a questão do funcionalismo. Então, para a questão do funcionalismo, eu vou fazer um experimento aqui com... vamos chamar alguém aqui. Lorenzo, aqui. Sente aqui, por favor. Então, eu vou fazer o seguinte experimento mental no Lorenzo. Eu vou substituir... Eu vou abrir o cérebro dele, tudo bem? Sem dor. E vou substituir cada um dos seus neurônios por um dispositivo feito de silício, que tem a mesma plasticidade, que reage igualmente ao neurônio, às mudanças ali, né, se o neurônio vizinho manda o impulso, esse neurônio vai receber, a perninha pode crescer, né, o dedito pode crescer, conforme ali as coisas acontecem. Tudo bem? Então, vamos começar? Você está consciente? Então, vamos primeiro substituir. Esse aqui é o Tico, ó. E aí eu vou colocar um dispositivo eletrônico no lugar do Tico. Tudo bem aí? Agora eu vou trocar o Teco. Não tem muito mais? Tem 80 bilhões, eu vou fazer. E aí eu vou começar a trocar um por um, todos eles, tá? E aí o experimento mental, imaginado pelo Searle, é o que vai acontecer subjetivamente com o Lorenzo. Né? A gente pode fazer uma simulação, ver o que vai acontecer. Vamos supor que eu já troquei metade dos neurônios. Lorenzo, você está consciente? 90%. Você está consciente? Será que ele está consciente mesmo? O fato dele falar que está consciente, ele está reagindo causalmente. Eu falo uma coisa, ele reage causalmente falando. Mas eu estou reproduzindo as relações, as conexões neurais, eu estou meio que garantindo que os processos causais vão ser os mesmos, né? Quando entra o impulso por aqui, bate no neurônio A e vai no neurônio motor e finalmente a laringe dele mexe e ele fala alguma coisa. Então, a gente não tem certeza se ele realmente está consciente. Quer dizer, eu não tenho. Você está realmente consciente? Então, a gente está em dúvida agora se ele é um zumbi ou se realmente ele manteve a consciência dele. Tá? Bem, vamos completar aqui. 100%, você ainda está consciente. Então pode voltar lá. Vamos ver se ele se comporta bem. Nada estranho. Perfeito, muito bem. Bem, então novamente. E por que a filosofia, no caso aqui, o ginoide seria um androide feminino, né? Então a pergunta é, será que no final do processo o nosso personagem está consciente? Bem, ele respondeu que sim. A gente ficou meio... não tem certeza. E é uma pergunta filosófica, porque a gente não conseguiu fazer esse experimento de verdade. Quem responde quem considera que sim, que o Lorenzo provavelmente nada muda na mente do Lorenzo. Por quê? Porque eu mantive todas as relações entre as unidades celulares do seu cérebro. Todas as relações causais acabam sendo reproduzidas. Então, o funcionalismo é justamente aquela teoria da ciência que considera que o que importa para tudo que acontece na nossa vida mental são as relações causais entre as unidades que compõem a nossa célula. Ou seja, se eu pegar, no caso dele, eu substituir ali em loco todos os neurônios, para o funcionalismo, certamente ele continua no mesmo estado de consciência. Claro que isso bate com o que ele falou, né? Ele garantiu para a gente. Porque se eu tivesse perguntado para ele, você ainda está consciente, ele começasse a falar, qualquer coisa assim, a gente ia perceber que alguma coisa aconteceu, né? Mas não, ele manteve as respostas. Então, isso pode sim ser interpretado dizendo-se que isso mostra que a consciência é fruto apenas das relações entre as partes, com a organização. Não importa a materialidade das partes,
Só importa é a organização. Agora, existe uma corrente, muitos negam isso, vão falar, não, para você ter a vivência consciente que a gente tem, com cores e tudo mais, importa a materialidade do cérebro. Então, quando eu troquei todos os neurônios por unidades artificiais, isso, certamente ele não vê mais as cores que a gente vê. Certamente alguma coisa mudou na vivência, porque para o psicossubstancialista, ou também chamado de materialismo biológico, o que quer dizer isso? Isso quer dizer assim, para a nossa psique, né, para a nossa mente, a substância é essencial. Que substância? Substância orgânica. Precisa ter célula mesmo, para as coisas que tem ali na célula. Precisa ter isso para a gente ter esse tipo de vivência consciente que a gente está habituado, ter as cores da maneira que a gente vê. Então aqui mais ou menos, não sei qual a proporção, mas boa parte dos neurocientistas e cientistas cognitivos adotam o funcionalismo de máquina, ou o funcionalismo em geral, e talvez 2/3 aqui e 1/3 defende que não, que a materialidade do cérebro é relevante, importante para a mente. Então, para essa segunda posição, uma possível história que se conta é que, como eu já mencionei, né, o Lorenzo, ele é um zumbi agora, ele se comporta como um robô, ele engana as pessoas, ele é perfeito, ele se comporta, mas ele não tem consciência. Ele não tem uma vivência interna subjetiva. Se vocês perguntarem, ele vai falar que tem, porque isso é algo que decorre das relações causais entre, né, as coisas que você fala e as coisas que você responde. Bem, então, o funcionalismo, ele é forte especialmente na inteligência artificial, na ciência cognitiva, entre aqueles que acham que uma máquina, um robô, pode ter uma consciência igual a um ser humano, mesmo sendo composto de matéria totalmente diferente. E mais, né? Existem pessoas, vocês sabem, que consideram que uma consciência pode ser instanciada numa simulação, né? No computador, você coloca ali os dados, todos os dados mensuráveis a respeito do meu cérebro. Coloca ali, tem um programa que roda, e aí começa a rodar uma simulação de mim mesmo, que se comporta perfeitamente como eu, né? Ele responde tudo como eu respondo, ele pode até estar num ambiente lá, pode até estar vivendo ali, numa sociedade ali dentro, como tem em alguns filmes, né, séries. Mas será que realmente essa pessoa está consciente ali dentro daquela simulação? Esse pessoal vai falar que não, de jeito nenhum, isso é só uma simulação, mas esse pessoal pode, eventualmente, dizer que sim. Por quê? Porque você reproduz todas as relações causais de uma pessoa normal. Tudo bem num contexto diferente, mas se você reproduz todas as relações causais, você vai ter a mesma mente energia. Então tá, então essa distinção ela é muito forte, tá? E ela, de certa forma, se mapeia num outro tipo de divisão. Aqui vamos só ler isso aqui para a gente pensar um pouco melhor. Essa tese também é chamada tese da homogeneidade. Porque os neurocientistas da década de 50 começaram a discutir qual é a diferença da visão e da audição, por exemplo, ou do olfato. Por que é tão diferente? Por que o olfato é tão diferente da visão? Então, uma hipótese que tinha anteriormente, que era uma hipótese psicossubstancialista, dizia que era porque tinha energias específicas, diferentes. Que tinha alguma coisa ligada à energia, né? Porque era um conceito do século XIX, muito novo, e só usava outra coisa. Então achava-se que o tipo de energia ligada à área visual era diferente do tipo de energia da área olfativa. Isso explicava por que essas duas coisas são tão diferentes. Mas aí a tese da homogeneidade foi a tese de que, olha, os impulsos nervosos que a gente mede é tudo elétrico no cérebro. Então não tem energia específica diferente, não tem diferença química relevante. É tudo uma questão de como é organizado. Então, quando a área visual é organizada de uma certa maneira, surge a visão. Quando você organiza de outra maneira surge o olfato. É
a organização do sistema que gera essa diferença entre vivências subjetivas. Então essa é a tese da homogeneidade, né? O cérebro é homogêneo, tem diferenças energéticas qualitativas importantes, né? Hoje em dia a gente sabe que tem diferenças químicas, né? Naquela época não era tão claro quanto de diferenças químicas. Mas considera-se que essas diferenças químicas não são essenciais. Né? Então, vamos ler. O que constitui a consciência é a organização causal das partes, não importando a natureza material das partes. Assim, um ginoide de schiste de silício pode ter consciência. No substancialismo, a natureza das partes também é essencial. É necessário haver células biológicas para que haja consciência, ou pelo menos para que haja uma consciência como a nossa. Então, eu poderia fazer uma eleição para saber o que vocês acham, quem acha uma coisa, quem acha outra. Mas, enfim, eu não vou fazer isso porque é uma coisa que vocês estão ainda pensando, né? Assim, se vocês forem conversar com neurocientistas, alguns vão dizer uma coisa, alguns vão dizer outra. Né? A ciência cognitiva, como área, ela tende a ser mais funcionalista, por natureza. Mas neurocientistas, muitas vezes, eles têm uma intuição mais substancialista. Bem, a gente está falando de neurocientistas materialistas, né? Mas existem muitos neurocientistas que são dualistas, que são espiritualistas. A tradição britânica é forte em autores dualistas. O mais importante deles é o Eccles, o mais articulado deles. Se alguém tiver interesse em explorar essa... Claro, tem muita gente que é espírita, que acredita em parapsicologia, né? Mas entre os cientistas é uma proporção pequena, talvez de 5 a 10%, que no seu trabalho de neurocientista, de psicólogo, considera que teses espiritualistas são relevantes para explicar os problemas. Porque tem muita gente muito cientista que é materialista, positivista na hora de trabalhar, mas aí, na vida cotidiana, né, que é uma religião, né, há uma espécie de divisão de trabalho, assim, de tarefas. Isso é bastante comum, mas estou pensando em cientistas que estão ali no trabalho, analisando o ratinho, cortando o cérebro do ratinho, aqueles que usam ideias espiritualistas ou não. Né? A maioria tende a não usar. Eu falei materialismo e positivismo. Né? O materialismo, ele especula mais. Né? Ele fala, não, na morte a alma desaparece. Virtualmente não existe Deus, uma coisa assim mais forte. E o positivista, ele é mais assim, não. Eu só vou falar sobre o que eu posso comprovar, sobre o que eu posso medir. Se Deus existe ou não existe, não sei. É uma coisa de outra alçada. Se na morte a alma continua existindo ou não, eu não sei. Então, o positivista, ele é aquele que só fala, né, considera que a ciência só deve falar sobre aquilo que você pode observar, os fatos mensuráveis. E o materialista já é mais arrojado, ele já fala coisas que ele não pode provar. A gente chama o materialista de realista e o positivista de antirrealista. Então, os cientistas geralmente se caem nesses dois grupos, né? Mas tem também o terceiro grupo que são os dualistas, né? Mas eles são menos... tem menos dualistas hoje em dia. E só para terminar então esse assunto, dentro do materialismo a gente tem basicamente dois tipos de materialistas. O materialismo tipo A é mais ou menos os funcionalistas. O que caracteriza eles é que eles não dão importância para as qualidades subjetivas. A azulidão, né? Então o materialista tipo B, o dualista tipo assim, não, o que é uma cor, o que é a azulidão está na mente. Aí tem o experimento do Kortmeyer, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas como encaixar as qualidades subjetivas num retrato físico de mundo? Né? Os materialistas tipo B ficam assim, querendo ter uma lacuna explicativa, que é outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. O materialismo tipo A, ele é mais assim, não, imagina, vocês estão dando muita importância para essas qualidades. Azul, vermelho, tanto faz, são apenas maneiras que a gente codifica para poder distinguir o ambiente. Não importa, sabe, não existe tal, esse conceito é mal definido.
Então, são duas atitudes que eu acho que são muito fundamentais, assim. Eu acho que são maneiras diferentes em que o cérebro dessas pessoas funciona. Acho que os materialistas tipo A, eles são mais racionais, talvez, trabalham mais no modo linguístico, e o materialista tipo B, ele é mais, assim, ele foca muito na sensação, né? Menos na linguagem, mais nas sensações, assim, estética, tudo isso. Eu acho que são dois modos diferentes de ver o mundo e dois modos diferentes que o cérebro funciona. Porque é um debate que, com certeza, se eu fizesse uma enquete aqui, alguns seriam mais de um lado, outros seriam mais do outro. E aí, são dois paradigmas, né? Duas cosmovisões diferentes. Então, no curso eu tento trabalhar essa distinção, hoje a gente não vai poder falar muito sobre isso. Bem, eu já falei muito, né? Eu acho que a gente devia parar um pouquinho só para ver. Eu acho que as pessoas estão começando a devanear. Talvez a gente possa abrir para perguntas até aqui e depois eu arremato falando da lacuna explicativa. Alguém? Vamos ver, quem não falou ainda, bem, vocês dois já falaram? Geralmente quem não falou tem prioridade. Quem que não falou, levanta a mão. Ninguém. Bem, então vamos começar com você? Uma dúvida do jornalismo que é sobre se existe algum diálogo, uma conversa sobre eles estarem reduzindo o que seria a consciência só em neurônios. Porque, pensando assim materialmente, tem um neurônio, a matriz de celular, todos os outros componentes celulares moleculares que compõem memória, visão e etc. E o chip de silício seria substituir apenas o neurônio, então seria só uma matéria, só os chips e não tentar replicar toda a matéria que é o cérebro e os componentes celulares. Não, nesse experimento mental a gente tenta reproduzir tudo, quer dizer, se tem ali um neurotransmissor, a gente também substitui de alguma maneira por alguma coisa. A ideia é substituir a matéria por componentes artificiais. Tudo, mas tudo. Agora, a questão do reducionismo é uma questão importante que eu não vou entrar muito hoje, porque é meio complicado, mas geralmente o pessoal que é contra o reducionismo se diz emergentista, né? Fala, a mente emerge a partir da matéria. Mas, enfim, tem que dar uma discutida com mais calma para fazer a distinção das diferentes visões. Oi. Eu queria perguntar se existe necessariamente uma relação entre essas ideias tipo dualistas, que não centram a consciência na matéria, com a religião, sabe? Tipo, é necessariamente as duas estão sempre ligadas, ou existe algum tipo de tese parecida com essa, onde você está só assumindo que existe alguma realidade não material que a gente não consegue mensurar ou perceber? Se existe isso, né? Existe. Então, assim, vamos dizer, toda religião, quase todas as religiões tendem a ser dualistas. Agora, pessoas que não querem saber de religião, né, tem muitos que analisam a questão e adotam uma posição dualista. O Chalmers, que é um filósofo da mente muito conhecido, ele começou como matemático e tal. Então ele defende que assim, a definição que ele deu de materialismo, ele seria um materialista, porque ele acredita que na morte do corpo a alma desaparece. Mas ele defende, com argumentos e tal, de que a mente é não física. Que as qualidades subjetivas, são de natureza não física. Deixa eu dar um argumento, então, de por que se diz isso, né? O argumento envolve o quarto de Mary. Tá? Então, esse é um experimento mental, é o mais famoso de todos, e, simplificadamente, é o seguinte. Deixa eu começar com uma versão bem simplificada, que é o seguinte. Isso é do Bertrand Russell, que ele fala, olha, imagina um cérebro de nascença. Ele pode conhecer toda a física, não é verdade? Ou não é verdade? Ele imagina que é verdade. Ele pode saber toda a física. E, no entanto, tem algo da realidade que ele não vai conhecer, que são as cores. Então, se ele conhece toda a física, mas não conhece as cores, então as cores não fazem parte da física. Então esse é o argumento de Mary, de uma maneira resumida.
Aqui é dramatizado um pouquinho, a Mary é uma neurocientista que passou a vida toda dela dentro de um quarto, e os pais malucos dela, cientistas malucos, não deixavam ela ver nenhuma cor. Mas ela sabia tudo sobre as cores, ela estudava a ciência das cores. Ela sabia quais regiões do cérebro eram excitadas quando você via uma cor vermelha. Ela sabia as leis psicofisiológicas, né? Ela sabia se o cérebro está em tal estado, o senhor está vendo vermelho. Se muda alguma coisa aqui, ela começa a ver amarelo. Ela sabe todas essas relações entre estados do cérebro e vivência subjetiva. Só que ela sabe tudo sobre as cores, tudo sobre a mente, mas ela nunca vivenciou nenhuma cor. Então, será que ela tem conhecimento completo, né, a respeito? A hipótese é de que, dentro do laboratório dela, antes de ver as cores, ela tem conhecimento completo físico a respeito do mundo. Uma maneira de definir físico. Físico seria definido como aquilo que a gente pode medir, porque tudo que a gente mede, a gente obtém um número, né? E as nossas teorias científicas são linguísticas matemáticas que fornecem números. Toda a atividade da ciência é de comparar números previstos com números medidos. Então, nesse domínio, ela conhece tudo que a ciência conhece. Então, segundo o autor desse argumento, Jackson, ela teria conhecimento físico completo a respeito das coisas. Só que quando ela sai do quarto pela primeira vez e vê pela primeira vez uma mancha de cor vermelha, ela adquire um conhecimento novo. Isso, na verdade, é discutido. Será que ela adquire um conhecimento novo? Ela agora adquire o conhecimento de que existe algo que tem aquela sensação subjetiva. De início, ela nem sabe o nome daquilo. Ela vê uma mancha vermelha. Ela não sabe que é vermelha, mas ela sabe que aquilo é uma cor, né? E que é uma coisa linda e notável. Aí alguém fala, isso é o vermelho. Agora ela sabe que aquela cor é a cor do tomate, né? Agora ela pode fazer desenhos de tomate, usar aquela cor e tudo ela vai achar. Então, ela adquiriu agora um conhecimento a mais, né? E a discussão toda é se ela adquiriu um conhecimento novo. Então, alguém como Chalmers vai dizer, sim, ela adquiriu um conhecimento novo. Logo, existe conhecimento não físico a respeito do mundo. Agora, isso quer dizer que os qualia não são físicos? Bem, então, adotando uma hipótese adicional, você tem que adotar uma hipótese adicional de que, agora, não sei se vou acertar a hipótese adicional, mas de que tudo que é conhecível e que é físico pode ser conhecido. Uma hipótese desse tipo, o Chalmers adota ela e, portanto, a conclusão é de que os qualia não são físicos. Então, isso é uma tese que foge do físico, ou do fisicismo. E ele não tem nenhuma conexão com religião. Outra coisa é a matemática, né? Será que a matemática é algo físico, né? Ou é algo extrafísico? Então, é muito plausível você considerar que pode ser algo extrafísico. É um outro caminho também para... Vamos lembrar que a matemática ela trabalha com relações, né? Aquelas coisas estruturais que eu falei é o domínio da matemática. As qualidades, a vermelhidão em si não é objeto da matemática. O que se pode fazer, a matemática pode talvez trabalhar as relações internas das cores, fazer um mapa das cores, como é feito, né? Que vai capturar as relações que existem entre as cores. Mas capturar a própria cor não é tarefa da matemática. A matemática trabalha com relações de cores. Eu queria saber se as emoções são de qualidade, são propriedades emergentes das propriedades subjetivas do tipo. Porque assim, existe uma percepção de cor, mas de certa forma essa cor está associada a um certo sentimento em determinadas situações. Então, no inglês, por exemplo, fala I'm blue, tem um sentido de que eu estou triste. Como, sei lá, já vou falando que o amor é azulzinho, o mesmo azul está associado a diferentes sentimentos. Aí eu queria saber se, independente se as propriedades são propriedades emergentes ou não, elas geram as sensações das emoções, ou as emoções existem e alteram a percepção das qualidades subjetivas? Achei uma boa questão. Acho que cada autor tem a sua visão, né? Mas simplificadamente, a gente pode dizer que emoções também são qualidades subjetivas,
algo da minha tristeza é algo qualitativo que eu sinto. Mas tem uma discussão assim, não, mas às vezes quando você tenta sentir a tua tristeza, o que você sente é o coração batendo, são coisas, né, estruturais. Então tem um debate sobre exatamente se essas qualidades emocionais, sentimentais, se elas realmente são como as cores, os sons. Ou... Agora, você também falou em emergência, né? É uma coisa, é um estágio a mais de comunicação aí. E o que é mais fundamental, né? Você me perguntou isso. Então, eu não sei. Acho que são questões difíceis, né? Mas a semelhança, agora, o fato de uma cor, né? Vou pensar na sinestesia. Então, o fato de que ao ver uma cor eu ouço um som, algo assim, isso é explicado simplesmente porque o impulso neuronal, sei lá, que está associado a uma certa cor, acaba invadindo uma região auditiva e você acaba associando, né, toda vez que você vê uma cor, você ouve um som. Então, geralmente, a sinestesia é explicada de uma maneira mais ou menos simples, apenas argumentando que os caminhos neuronais usados naquele momento, né, invadem as outras áreas. Então, o fato de que o amor é azulzinho também pode ser uma associação de ideias, de sentimentos, né? Não é necessariamente, não quer dizer necessariamente que a emoção tem uma cor, né? Mas também pode até ser, são questões difíceis. Bem, eu ainda não cheguei na química, né, que eu queria chegar, né? Porque vocês são das ciências moleculares, eu queria explicar por que... Mas como é que está nosso tempo aí? É 2 horas. 2 horas, tá. Não sei se o pessoal tem aula. Manda pau. Assim, se precisar sair, vai ficar gravado de qualquer forma. Vocês podem assistir depois. Tá, então, cadê a nota? Então, deixa eu só falar sobre a lacuna explicativa e depois a gente encerra a química. Então, a lacuna explicativa é o seguinte, é uma ideia que pensa da seguinte maneira. A ciência, ela só trabalha com relações entre as coisas do mundo. A gente só tem acesso às relações que a gente exprime matematicamente e linguisticamente. Quando a gente faz uma explicação, o que é uma explicação? Eu quero explicar por que o Sol é quente. Então, eu tenho uma teoria que diz que o Sol tem hélio, tem reações, a emissão é tal, o espectral é tal. Quando chegar na Terra, eu vou medir tal espectro de radiação. Aí eu comparo com a medição que eu obtive na Terra e realmente bate, e eu falo, portanto, expliquei por que o Sol tem um certo espectro de radiação. Então, as explicações, elas envolvem proposições. Tem as premissas e você infere a conclusão. Isso é uma explicação. Agora, no contexto da filosofia da mente, o nosso objetivo é explicar por que o azul é azul, por que ele tem essa qualidade. E a ideia da lacuna explicativa é de que você não consegue explicar isso apenas através de proposições. Porque proposições são coisas linguísticas, quantitativas, e o que você quer chegar é uma qualidade, e essa qualidade não está nas proposições. Então, para completar essa explicação, você precisa de um tipo especial de proposição que conecta uma situação a respeito do cérebro com uma qualidade. Quando o cérebro de uma pessoa, quando o sensório está em tal e tal estado, a pessoa vivencia a azulidão. Isso é uma lei de ponte psicofisiológica. Ela faz a ligação entre um estado cerebral e uma vivência subjetiva qualitativa. Dizer que isso é uma lacuna, que existe uma lacuna explicativa, é simplesmente reconhecer que essas leis vão ter que ser descobertas empiricamente. Você vai ter que ir no laboratório fazer experimentos, preparar a pessoa num certo estado cerebral, perguntar para ela, o que você está vendo? Ah, eu estou vendo azul. Ah, muito bem. Aí eu coloco ali uma substância química, muda ali algumas coisas das moléculas, do campo elétrico ali, e aí a pessoa fala, ah, agora eu estou vendo vermelho. Ah, então é a partir desses experimentos que as leis psicofísicas, psicofisiológicas vão ser estabelecidas. Essas, com certeza, vão dar prêmio Nobel. Né? É uma coisa. E essas leis psicofísicas já eram, desde Locke, essas coisas já eram pensadas. E o Locke, ele já meio que dizia que, ó, o
fato de que o cérebro está em tal e tal estado, e o fato desse estado gerar uma cor, isso é meio arbitrário, né? Deus poderia fazer diferente se ele quisesse. Ele falava com essa linguagem. Mais modernamente, né, a gente não coloca Deus, mas em torno desse ano de 1970, vários cientistas começaram a falar dessa lacuna explicativa, né? Eles usavam outros termos, abismo, mas é a lacuna que existe entre uma descrição linguística e uma qualidade. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. O que seria uma lei psicofisiológica? Poderia ser algo como, se Mariana estiver no estado encefálico A, ela vivenciará a azulidão. Só que isso não é uma lei psicofisiológica, porque ela só envolve palavras. Uma lei psicológica, ela faz uma conexão entre palavras e uma qualidade. Então, a versão correta seria algo assim, né? Se Mariana estiver no estado encefálico A, ela vivenciará a azulidão. Aí você pode falar, mas qual é a diferença, né? Aquela coisa azul que eu estou vendo aqui, eu estou dando o nome de azulidão, porque uma coisa não pode substituir a outra. E o ponto é de que as qualidades são anteriores à linguagem. E como é que eu posso explicar isso? Posso invocar um marciano. Imagina um marciano que chega na Terra. Terra, aquele amigo, vamos lá ver o jogo hoje. É legal. E ele fala, bacana, tal. Só que tem um probleminha, eu só queria avisar vocês que quando eu vejo, né, uma coisa na televisão, luzes, o que eu sinto é um cheiro, o que vocês chamam de cheiro. Eu sou assim. Tudo bem, beleza. Então. Ele consegue distinguir as coisas, mas quando ele vê um azul, quando ele vê uma radiação eletromagnética de uma certa frequência, ele sente um certo cheiro, que a gente chama de cheiro. Quando ele vê uma outra, ele sente um outro cheiro. E aí, lá para as tantas, ele vira e fala, mas agora, vocês ficam falando, né, que a cor da camisa é verde, mas o que quer dizer verde? O que é isso que você está vivenciando, sentindo, quando você vê o verde? Aí eu falo, não, é isso aí, ó, essa coisa, essa grama é verde. Mas aí o Marcelo vai falar, não, tudo bem, mas quando eu olho para a grama, eu sinto uma coisa que é o cheiro, é o que vocês chamam de cheiro de sândalo. Né? Mas eu não sei o que vocês estão vivenciando quando vocês falam verde. Porque na nossa espécie a gente não tem esse tipo de substâncias químicas no cérebro. Como é que a gente vai explicar para ele o que é o verde? Não tem jeito. Né? A única maneira dele saber o que é o verde é se o processo cerebral correspondente ao que acontece conosco acontecesse no cérebro dele e a verdura, a verdice surgisse. Então, esse tipo de intuição que precisa ser trabalhada para a gente se convencer, né? Isso tudo é dentro do materialismo tipo B, né? São aqueles que levam a sério os quadros. O pessoal do materialismo tipo A, os funcionalistas vão falar, não, mas isso não é importante, isso é irrelevante. Então, a lacuna explicativa é a distância que há entre uma descrição linguística matemática e a vivência de uma qualidade. Mary, né, no seu quarto, ela conhecia todo o discurso científico a respeito de cores, mas nunca tinha vivenciado uma qualidade subjetiva de cor. Essa é a lacuna, e o que vai conectar a lacuna, quer dizer, a lacuna é um drama, é um limite, é um problema difícil que não vai ser solucionado nunca. Sim, mas não é um drama, é uma coisa, é assim que as coisas são. A ciência vai contornar isso da maneira que ela trabalha. Como? Ela vai fazer experimentos, né? E vai estabelecer que quando a pessoa está em tal estado, ela vê a azulidão, quando está em outro estado, ela vê a vermelhidão. O fato de ter essas leis psicofisiológicas serão novos princípios de uma ciência da mente. Se a gente pensar, isso é muito comum na ciência. Pega a teoria da relatividade restrita. Como é que ela é formulada? Tem dois princípios. Né? A velocidade da luz é constante. Aí você pergunta para o Einstein, por que a velocidade da luz é constante? Ele vai falar, não tem explicação. Eu não sei. A minha teoria não explica. Esse é um ponto de partida. A minha teoria é construída a partir de dois princípios não explicados, a partir do qual eu explico outras coisas. Então, da mesma maneira, a teoria da ciência vai se basear em princípios não explicados, que são essas leis de ponte entre estados cerebrais e qualidades. Então, o fato de existir uma lacuna explicativa, de existir um problema difícil, como o Chalmers fala, é um fato, as coisas são assim, mas para a ciência não vai ser problema nenhum. Fazendo experimentos a gente vai conseguir, né,
encontrar esses princípios. E a partir daí, sim, construir uma ciência da mente, que seria, então, essa revolução, seria parte dessa revolução que eu mencionei, que vocês provavelmente vão vivenciar aí mais para frente no nosso século. Tá, então essa é algo sobre a... Para finalizar, eu só queria agora discutir a questão, tá bom, então vai haver a ciência vai chegar num ponto em que a gente vai estudar o cérebro e vai falar, quando o cérebro está em tal estado, a pessoa vê azulidão. Quando muda, ela vê vermelhidão. Então agora a questão é, o que é importante nessa manipulação cerebral? Então, a tese da homogeneidade, que a gente já viu, o funcionalismo, aqui está ligado com o jovem Sperry, vai dizer que o que faz a azulidão virar vermelhidão, vai ser as conexões neurais. É só você conectar os neurônios de uma maneira diferente que vão surgir diferentes evidências subjetivas. Não importando nem a química, nem... Então essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, que é a do Keller, é de que quando essa nossa vida mental que a gente tem aqui, ela é instanciada por campos elétricos. Então ele acha que tem campos elétricos dentro do nosso cérebro, em certos locais, e eles conseguem, de alguma maneira, né, reproduzir, representar tudo que a gente vivencia subjetivamente. Um argumento que ele dá é, o teu campo visual não é contínuo, então neurônios discretos não vão poder representar isso de maneira adequada. Tem que ser algo contínuo, e que seria os campos elétricos. Então são campos elétricos secundários, gerados pelos neurônios, que geram campos elétricos de volume e tal. O Keller acredita que são esses campos elétricos que são os correlatos neurais imediatos da nossa vivência subjetiva. Então, uma cor seria a teoria dele seria uma espécie de vibração do campo elétrico, uma outra cor seria uma vibração um pouco diferente. Ele não entra muito em detalhes sobre isso, mas ele acredita em algo assim. E hoje em dia tem gente que defende que esse McFadden aqui, Roy John, o pessoal defende que os correlatos imediatos da consciência são campos elétricos. E a terceira via é a ideia de que aí está ligado ao Hering, que a diferença que existe entre o vermelho e o verde está ligado a moléculas, macromoléculas. E por que ele pensou isso? Então, uma das coisas interessantes é o seguinte: a teoria do Hering sobre cores diz que você não pode ter verde e vermelho ao mesmo tempo. São cores oponentes. Você não pode ter azul e amarelo ao mesmo tempo, nem preto e branco ao mesmo tempo. São cores oponentes, todas essas. Então, a gente não pode ter ao mesmo tempo vermelho e azul. Então vermelho e verde. Então isso sugere, o raciocínio dele, assim, ele mencionou isso brevemente, que uma conformação molecular corresponde ao vermelho. Quando essa conformação muda, ela corresponde ao verde. Então é a mesma molécula que numa conformação representa o verde e na outra representa o vermelho, e é por isso que os dois não podem surgir ao mesmo tempo. Agora, como assim conformação? Então, o que a gente pode pensar? O cérebro todo ele é feito em termos de neurônios com impulsos, né, disparos, que são enviados com certo código. Código esse que não é conhecido ainda, né? Mas, né, os impulsos podem seguir diferentes padrões. A área V4 do nosso córtex é responsável pelas cores, né? Danos na área V4, a pessoa deixa de ver cores. Então, o modelo possível é que essa área V4 manda impulsos elétricos, impulsos neuronais, para um sensório que poderia estar no tálamo, e quando aqueles impulsos chegam, aí acontece o processo físico com essas moléculas e você pode rapidamente mudar um ponto verde para um ponto vermelho. A área V4 vai codificar de maneira diferente, mas quando chega no sensório, acontece um processo físico que gera algo real, que seria a vermelhidão, ou algo real, que seria a verdidão. Então, segundo essa perspectiva, que é uma perspectiva, uma sugestão minha pessoal, né, o Lucas Laurindo ali também está trabalhando nessa
essas ideias. Não é de maneira nenhuma um consenso, né? É mais uma hipótese pessoal. Mas é um modelo possível, mas que se enquadra nessa ideia de que a diferença entre qualidades subjetivas repousa numa diferença química de alguma natureza no nosso cérebro, em alguma região do nosso cérebro. Então, essa seria a possível conexão entre qualidades mentais e a química das moléculas, né? Como eu prometi falar no início, no título da apresentação. E, então, com isso, acho que eu posso encerrar e abrir para questões. Bom, queria agradecer ao professor, a apresentação dispensa comentários, realmente foi muito boa. A expectativa já era alta, mas acho que para muitos aqui até superou, foi muito interessante e estou sabendo até que já tem gente interessada em fazer pesquisa com o senhor, né? Ser orientado. Fala aqui não, mas tem. Só para dar uns avisos, eu vou colocar um QR Code aqui na tela, para quem quiser o certificado, só escaneia ele abre um forms, eles preenchem e a gente manda por e-mail para vocês, o certificado da palestra. Sigam a gente no Instagram para ficar sabendo Esse foi o último desse semestre, mas semestre que vem tem mais, a gente fica variando de temas da ciência, da filosofia, enfim, tudo que tem para falar. E é isso. Obrigado de novo, professor, e vamos para perguntas. Eu gostaria de saber se você já teve contato com essas teses